Olá, pessoal. Vamos para mais um Papo Cabeça. Hoje eu estou aqui com Gustavo Melo da Silva, coloproctologista, né? A gente vai bater um papo sobre essa especialidade tão rica e que existem vários programas de prevenção, são lesões bastante estudadas, né? Tudo bem, Gustavo? Seja bem-vindo. Leonove, muito obrigado pelo convite, tá? Eu me sinto muito honrado de estar aqui hoje e vai ser prazer para mim realmente dividir essas informações aí com o público, tua audiência aí. Perfeito. Gustavo, me fala um pouquinho. As pessoas às vezes vão no consultório, né, e perguntam assim: eu tô com uma dor na barriga, eu tô com. Meu intestino está desregulado e etc. Eu vou num gastro, vou no coloproctologista. Isso é uma pergunta às vezes comum. Existe, digamos, uma consulta de rotina com a coloproctologia? Como é que funciona isso? Com certeza, né? Porque realmente são duas especialidades, né? Só para a gente deixar bem claro que a gastroenterologia é uma especialidade clínica e a coloproctologia ela é eminentemente cirúrgica, só que existem pontos de confluência, né? Investigação de dor abdominal pode ser feita tanto pelo gastro quanto pelo prócto. Diarreia, né? Tanto pelo gastro quanto pelo prócto. Então, quando a gente pensa em uma consulta de rotina, né, qualquer uma situação como essa, dor abdominal, diarreia, e obviamente a gente vai falar até um pouco mais sobre isso depois, qualquer pessoa, a partir dos 45 anos, já tem que fazer uma consulta de rotina ao proctologista. Então, você viu que uma coisa super importante, né? Ele falou da qualquer pessoa a partir dos 45 anos tem que fazer uma consulta de rotina com um proctologista. E eu vou perguntar para você por quê? A situação é a seguinte: o que a gente começa a ter de aumentado a partir dessa idade? O câncer de intestino. O câncer de intestino, oficialmente, né, os dados mais antigos recomenda a partir dos 50 anos. Mas o que a gente está vendo realmente é um aumento da incidência do câncer de intestino. Isso foi muito falado agora no março, em março, né, que é o mês de conscientização do câncer coloretal. O aumento que a gente tem, todos os proctologistas têm visto isso. O aumento da incidência do câncer em idades mais jovens. Nos Estados Unidos já é preconizado isso oficialmente. O Brasil está chegando aos poucos essa atualização, né? Então, 45 anos, mesmo sem sentir nada, uma visita ao prócto para começar a fazer uma prevenção do câncer coloretal, que pode ser feito inclusive no consultório. A gente pode fazer já um exame de toque retal, um exame de endoscopia, retoscopia, que ele é feito no consultório mesmo, um exame comum com anestesia local, que já é o começo de uma prevenção, e dependendo do caso, já fazer uma colonoscopia depois. E você falou muito bem que nos Estados Unidos eu fiz cirurgião de cabeça e pescoço, fiz cirurgia geral. Isso tem 20 anos praticamente, né? E eu me lembro que naquela época já se falava que nos Estados Unidos já era, digamos, uma rotina a população pesquisar o câncer coloretal com colonoscopia. Então, isso hoje em dia no Brasil ainda não é como o câncer de mama, uma vez ao ano e fazer como é que chama? Uma mamografia, etc. Não existe ainda esse programa no Brasil para a prevenção do câncer coloretal? Felizmente, o que eu observo é que as pessoas, a população, aos poucos, mas isso aí tem que falar como positivo, tem tomado cada vez mais consciência do que é a prevenção, do que é o câncer de intestino e do que é da necessidade da prevenção, né? E às vezes é importante é, acontecer algo como calhou, né? Foi em 2023 que foi ao mesmo tempo Pelé apareceu com câncer de intestino, aquele autor do Pantera Negra também, a Preta Gil que está lutando aí com câncer aí complicado, né? Então, esses três celebridades apareceram, isso aí acendeu o holofote. Na verdade, isso foi uma coincidência, porque o câncer está aí. E realmente aumentou o nível de interesse das pessoas por esse tipo de câncer. E como você falou, a mamografia e a prevenção e o preventivo de câncer de colo de útero para mulher e o exame de próstata para homem, isso já está muito bem, digamos assim, na massa do sangue da população. Então, assim, já é uma coisa de rotina até das pessoas mais humildes. Mas a prevenção do câncer de intestino é uma coisa que até às vezes pessoas com uma boa condição nunca nem ouviram falar nesse exame. E é interessante você falar nisso porque você tocou no nome de três pessoas que têm acesso, né? E que tiveram diagnóstico. E agora eu me lembrei, acho que a Ana Maria Braga, não foi? Acho que mais dela É, foi reto, não foi foi isso? coincidência.
E o neguinho da beija-flor, se eu não me engano. É verdade, é Não é isso? O verdade. neguinho da beija-flor também foi um câncer É coloretal, não é verdade, a isso? gente nem comentou isso. É É verdade. bem comum. Mas falando digamos, do indivíduo que nunca foi no médico, né? Para procurar, enfim, etc, né? O câncer coloretal tem sinais de alerta? Com certeza. Seria bom até que tivesse mais sinais de alerta, né? Mas quando você tem uma situação de sangramento, o principal sintoma, se for pensar assim, o principal sintoma seria o sangramento. Sangramento anal, normalmente associado à evacuação. O problema, aí eu até tenho alguns vídeos sobre isso, que o sangramento anal, ele pode levar a duas reações. Existem aquele pessoal que fala assim, isso não é nada não, isso é uma hemorroida. E não se preocupa. E tem aquele que tem um sangramento e fica desesperado. Porque esse sangramento, ele pode ser consequência de uma doença benigna, como hemorroida, uma fissura, ou do câncer. Por isso a importância de uma consulta. Porque você não pode presumir nada. Obviamente, se chegar uma pessoa de 20, 30 anos com um sangramento e uma pessoa de 60, 70 anos com sangramento, eu vou dar pesos diferentes pelo que pode ser. Uma pessoa mais velha, ela tem uma maior chance de uma doença mais grave, uma doença maligna. Mas, por exemplo, a imensa maioria dos casos de sangramento é de doença benigna. Então, mas a pessoa não pode ter, não posso achar nada. Até porque é uma reunião, uma região que, diferente da mama, a mulher faz um autoexame. Como é que a pessoa vai se autoexaminar no canal anal? Então, até para poder ter discernimento do que está achando, entendeu? Então, é por isso que é importante. E tem uma coisa, eu até falo isso num vídeo meu do YouTube, quando pintou essa situação do Pelé e tudo mais, eu tinha acabado de lançar um vídeo de sintomas do câncer de intestino no YouTube. Esse vídeo viralizou, porque eu falo no final o sintoma que eu acho mais perigoso, que é a ausência de sintoma. Então tem muita gente andando por aí, saudável, boa constituição física, sem sintoma absolutamente nenhum, com câncer. Então a ausência de sintoma seria excelente que fosse um câncer com mais sintomas, para você já realmente procurar ajuda. Por isso que essa prevenção, baseada na idade, na história familiar, realmente é importante a gente ter essa consciência para realmente prevenir. E dentro de uma perspectiva de prevenção, a colonoscopia, ela é de fato um exame de prevenção. Por quê? Ela retira as lesões pré-malignas, que são os pólipos. Todo câncer de intestino, ele vem de um pólipo. Então, se a gente pegar, fazer um exame e ver que tem um pólipo, se retirar, você de fato está tirando uma lesão que poderia vir a se tornar um câncer. Isso que ele comentou é super interessante, né? Eu me lembro muito bem que um dos modelos de estudo em oncologia, né, é a progressão do pólipo ao carcinoma, né? É bem descrito isso, as etapas Sim, de muito progressão bem documentado. muito bem documentada as etapas de progressão do pólipo, né? E isso tem uma relação direta, né, com as pessoas que têm polipose, né? As pessoas que têm polipose têm um sinal de alerta a mais com relação ao câncer coloretal, correto? Sim, mas o da polipose, pelo menos ele já tem, como ele tem um histórico familiar, ele já vem desde a infância, já há um alerta em relação aos pais de ter um cuidado com aquele filho. O problema é o resto da população, que não tem histórico familiar, que não tem nada que na cabeça dela dê um alerta para que ela tome alguma providência. Então, essa população que é a maioria, essa população ela tem que ser informada. Por que o cara fala? Isso é comum. Isso em toda a especialidade. Por que você não vai no cardiologista para ver tua pressão? Mas não estou sentindo nada, pô. Desde quando pressão tem que dar algum sintoma? Quando dá, às vezes a pessoa já está com um problema de vista, um problema renal, alguma coisa que já uma consequência de uma pressão não controlada. Um diabetes, às vezes não sente nada. O diabético ele pode abrir o quadro com uma cetoacidose, com uma situação até de emergência. Então, a, a consciência de ter que realmente fazer, de buscar ativamente se tratar, se fazer a prevenção, isso é que é o mais importante. Na minha, enfim, quando eu me lembro da cirurgia geral, né, tô tocando nesse ponto, eu me lembro muito, né, falando assim, olha, o ritmo intestinal a gente pode ter aquele ritmo regular, a pessoa que vai evacua
pelo menos uma vez ao dia, né? Uhum. Aquela pessoa, às vezes, que evacua várias vezes ao dia e a pessoa constipada, né? E eu me lembro, os professores naquela época falando assim, olha, os pacientes constipados são os que mais nos preocupam com relação ao câncer coloretal. Essa pessoa você tem que recomendar ela comer bastante fibra, etc., para melhorar o intestino. Tem relação à constipação com câncer coloretal ou não? Isso é um mito? Olha, assim, indiretamente tem, porque se a pessoa é constipada, existem coisas que dependem dela e tem coisas que não dependem dela. O que que pode determinar a constipação de uma pessoa? Coisas que não dependem dela. Por exemplo, a mulher tende a ser mais constipada que o homem. Por ser mulher, ela não tem controle sobre isso. Quanto maior a idade, maior a chance de constipação. A gente não controla a idade. Cada gente está mais velho. Só que nós controlamos o quê? Atividade física e alimentação. E isso aí tá associado com a constipação e com o câncer do intestino. Então, a pessoa que come muita carne vermelha, come pouco legume, ela está sujeita a quê? O INCA fala, tem a diretriz do INCA, mais consumo de carne vermelha maior de meio quilo por semana já é um fator de risco para câncer. Então a pessoa pode ter uma alimentação que leva a uma constipação, mas não a constipação ser causa do câncer do intestino. Digamos assim, a alimentação causa das duas coisas. E a gente tem que ver, até falando disso aí, quando a gente vai pesquisar ritmo intestinal de uma pessoa, até para ver a probabilidade de câncer, assim, eu estava bem e comecei a ficar com prisão de ventre. Opa, uma constipação de início recente numa pessoa mais velha, isso tem que dar um sinal de alerta para câncer. Ou então aquela pessoa que sempre foi constipada, eu piorei da minha constipação. Sinal de alerta também. Mas não a constipação ser um fator de risco é, por si só para câncer de intestino. Então, assim, ó, o que ele falou é, o ritmo intestinal é importante, ele sempre vai ser relatado isso, né? Vai ser pesquisado, mas o que interfere, na verdade, é o padrão alimentar, né? O quanto esse padrão alimentar interfere nesse ritmo. E falando do câncer coloretal, que a gente tá falando tanto, é uma doença hoje em dia curável, é? Com certeza. Aí depende também de você pegar numa fase que, de preferência, que esteja limitado ao órgão, o intestino. Porque se você tem uma doença limitada ao intestino, as técnicas cirúrgicas, até por videolaparoscopia, já são equivalentes à técnica aberta. Então você tem uma cirurgia minimamente invasiva, que você tem uma ressecção ampla, com toda a retirada dos gânglios, né, que drenam aquele tumor, e uma cirurgia curativa. Até quando há presença de metástase, normalmente para metástase mais comum é para fígado, dependendo do número e localização, você faz uma ressecção do fígado e você tem a cura. Obviamente, é muito mais fácil curar um câncer que está limitado ao intestino do que aquele que se espalhou. Isso aí é até intuitivo. Mas é um câncer altamente curável. Mas tudo depende da fase que você pega o câncer. Isso aí para qualquer um, né? Você pega um tumor que você pega numa fase mais inicial, você tem uma maior chance de cura. Mas é aquilo. A gente também tem que ter consciência, depois que opera, ter uma disciplina no segmento pós-cirúrgico. Que a pessoa fala assim, operou, vem a peça cirúrgica. A pessoa não tem nem indicação de quimioterapia. Aí a pessoa, pô, que legal, excelente. Isso significa cura? Não. Isso significa que ela não precisa de quimioterapia, mas ela precisa de um acompanhamento de pelo menos 5 anos, fazendo colonoscopia, que pode ser anual ou bianual, tomografia, exame de sangue. Para quê? Para ver se não existe uma recidiva daquele câncer. Então quando você faz a cirurgia, você não ganha um carimbo de cura. Daqui a 5 anos, sem aparecer nada, e tudo bem, você ganha um carimbo. Mesmo assim, nesses casos, é importante ter um segmento, nem que seja um segmento mais espaçado, de visita ao coloproctologista. Mesmo assim vai continuar o acompanhamento, né? Sim. E no câncer coloretal, né? Uma coisa que também tem se, digamos, melhorado o tratamento também é a própria cirurgia robótica, correto? Sim.
É um artifício para o tratamento do câncer coloretal? Sim, principalmente para os tumores de reto baixo. Qualquer tumor de pelve, região da pelve, né, região da bacia, é uma área de um acesso mais limitado, mais difícil, inclusive por videolaparoscopia. Obviamente, a proficiência dos profissionais tornou isso aí cada vez mais acessível. Você já vê um treinamento amplo nas residências médicas. Mas é de fato um acesso, ainda mais pelve de homem. O homem tem a bacia mais estreita que a mulher. Então, você acessar um tumor de reto lá baixo é mais difícil. Tanto que a grande indicação da cirurgia robótica é o quê? É a próstata no homem. Mas falando de reto, o artifício do robô ele é muito bom porque ele dá, digamos assim, capacidades que a pinça de vídeo ela é uma pinça reta que não é articulada. O braço do robô é articulado, então para dar ponto, tudo isso é mais fácil. E uma coisa interessante do robô é que ele corrige imperfeições da movimentação. A mão do homem treme, a mão do robô não treme. E isso é corrigido no robô. Isso é uma coisa muito boa. É um artifício bem legal para tumores de reto médio inferior. Para tumores acima, assim, desse nível, eu não consigo observar muito ganho, não. Digamos assim, é confortável para o cirurgião, porque operar sentado tem o seu valor, né? Mas para ganho cirúrgico, não vejo muita benefício, não. Mas a gente falou tanto aí de câncer coloretal, né? Mas a proctologia não, a coloproctologia, né, não está restrita a isso, né? Existe uma série também de doenças benignas, né? Principalmente as doenças orificiais. O que são doenças orificiais? Todas as doenças do canal anal, que isso é mais, que o pessoal mais conhece, que é hemorroida. E isso é importantíssimo a gente falar aqui. Nem tudo que dá no ânus é hemorroida. Porque muita gente chega no consultório, doutor, o que você está sentindo? Tô com hemorroida. Não, o que você está sentindo? Tô com hemorroida não é uma sensação. O que você está sentindo? Ah, tô com sangramento, tô com uma bolinha no ânus. Ah, tô com uma sensação de como se fosse um corte. Isso é uma fissura. Machucado. Ah, tá saindo uma secreção, tipo um puizinho pelo ânus, pode ser uma fístula. São doenças do canal anal benignas e cada uma com um tratamento diferente. Agora falando de hemorroida. Tem muita gente que evita ir a um proctologista, primeiro porque, eu acho que eu tô com hemorroida. Mas eu não vou não, porque o doutor vai querer me operar. Queria que a audiência tivesse ciência de uma coisa. A imensa maioria das hemorroidas não é cirúrgica. A hemorroida é um tipo de doença que você vai tratar a grande maioria das vezes com tratamento clínico, que pode ser com mudança de hábito, de higiene, de dieta, pomada, comprimido, ou procedimento de consultório, principalmente ligadura elástica, que a gente estrangula a hemorroida. A única doença benigna do canal anal que ela é cirúrgica de cara é a fístula, que é um canal que começa dentro, é um trajeto que começa dentro do canal anal, ela desemboca perto da orifício e sai pus. Isso é cirúrgico. A pessoa pode até não querer operar, mas a cura é cirúrgica. Mas em relação a hemorroida e fissura, a imensa maioria das vezes é tratamento clínico. Então, eu queria que as pessoas tivessem essa consciência, porque muitos não vão com medo de operar, sendo que a doença não é cirúrgica. E às vezes ficam sofrendo anos e anos, né? Porque a hemorroida às vezes é muito sintomática, né? Sim. Muito Aí é que não, dolorosa, né? se tivesse ido antes, não operaria. Só que esperou tanto tempo, aí quando vai, aí realmente já chegou numa fase que não tem o que fazer a não ser operar. E aquela história que falava assim, olha, não pode passar papel higiênico, que o papel higiênico dá hemorroida, dá fissura. Isso é verdade? O papel higiênico ele não dá hemorroida, mas isso é importantíssimo a gente falar aqui. Tem gente que vai na consulta para ouvir exatamente isso. Sai sem medicação, sai com essa orientação, não usa papel. Primeira coisa, o papel higiênico ele não é higiênico. Né? Se você pensar que passou fezes ali, você vai passar um papel, sempre vai ficar resíduo. Imagina você tropeça e cai com a tua mão na rua e cai com a mão no cocô do cachorro. Você vai passar papel na tua mão? Você Sei vai lá, lavar a tua né? mão. É a mesma coisa o ânus. Então, evacuou é lavar.
óbvio, é difícil você estar numa situação, tá na rua, não tem água, não tem chuveiro, leva um lenço umedecido. Não é tão bom quanto a água, mas ele é, pelo menos, ele não é tão, ele é mais higiênico que o papel higiênico. E o principal, ele é menos traumático. Então, o papel higiênico ele não dá hemorroida, mas ele pode dar fissura. A passagem ali dá um trauma e machucar. Tem gente que fala assim: quando é que você sangra? Quando eu passo papel. Aí a conduta, para de usar É. papel. Ah, é mesmo. Não tinha nem pensado nisso. Então, a solução pode ser mais simples que a pessoa está imaginando. E engraçado, isso deve ter aumentado muito o uso do papel, porque muitas pessoas vão lembrar do que eu tô falando agora. Antigamente, quando eu era criança, a gente entrava no banheiro e tem um bidê. Ah, isso aí é artigo de museu Não é atualmente, né? verdade? Hoje em dia, no máximo, De museu, né? tem o chuveirinho, né? No máximo. Quiçá se tiver, Quando né? tem. Quando tem, né? Então, provavelmente, a quantidade maior de hemorroida foi tiraram o bidé do banheiro, né? Bidê. Sinceramente, fala com a própria palavra assim, que bidê. Você não sabe Não, se nem perguntar para associar. uma criança hoje em dia, Não não sabe o que sabe. é. Não sabe. Não Não sabe o que é. sabe. E eu vou te perguntar uma coisa que tem alguns estudos na cabeça e pescoço, né? Que falam do aumento da incidência de tumores de orofaringe causado pelo HPV. E tem relação, né? Contato oro-anal, né? O sexo com contato oro-anal. Existe aumento da incidência de tumores do reto, do canal anal, etc., causados pelo vírus do HPV? Tá aumentando a incidência dessas lesões? Você tem observado isso sim. É um paralelo que dá para fazer muito claramente. O mesmo tipo de HPV que dá o câncer de colo de útero é que dá o câncer de canal anal. Então existe uma relação da ação desse vírus, que é o vírus do condiloma, né? Eu tenho tratado muito condiloma no consultório. É importante a gente. Tem alguns condilomas que têm um aspecto bem característico, só que tem uns que são mais escurecidos, que aí você não tem que fazer a biópsia aqui. Porque, de fato, é um fator de risco. Por isso é que tem que ser realmente. Quem tem condiloma, eu meio que caso com meus pacientes, né? Porque eu vou acompanhando. Pô, não estou sentindo nada, mas vem daqui a 2 meses. Aí eu vou ampliando um pouquinho. Acabou tudo, não tem mais nada visível. Tem que fazer um exame de anoscopia de alta resolução, que é um exame computadorizado para ver microlesões no microscópio. Porque, de fato, é um tumor perigoso. Ele até, uma vez que acontece, ele pode ser até tratado só com quimio-radioterapia. Mas uma vez que haja, se não tiver uma falha de tratamento, pô, a cirurgia é uma amputação de reto. Uma colostomia definitiva. Então, assim, realmente não dá para pagar para ver. Realmente tem que fazer uma vigilância, uma prevenção e tratar realmente essa lesão, combater o HPV de forma bem incisiva para evitar chegar nesse ponto, entendeu? Ele falou uma coisa que para quem não sabe o que é, essa amputação do reto é uma, digamos, uma cirurgia que vai tirar do ânus para cima, né? E a pessoa vai ficar com aquela bolsinha na barriga para sempre, né? Então, por isso que ele está Exatamente. falando dessa importância que uma vez com o diagnóstico de uma lesão papilomatosa de ânus ou canal anal, né? Você Uhum. tem que, digamos, estar sempre ali vigilante Sim, a respeito disso. exatamente. E o que é isso? Anoscopia de alta resolução? Isso eu não conheço. Bem, existe a anoscopia normal, Que é um com canal. E a anoscopia de alta resolução, você usa o mesmo aparelho, só que você acopla um microscópio nele. Aí você vê no microscópio e você faz passa o ácido acético, né, dentro do canal anal, que aí vai ficar, as lesões suspeitas vão ficar brancas. Aí você pode ou cauterizar ou fazer uma biópsia. Então, assim, a lesão que o olho nu não pega, o microscópio vai pegar. Às vezes você tá lá, pô, não tem nada. Faz assim, não, tem uma lesãozinha aqui. Aí você vai, na microscopia ali vai. Isso, por isso é um recurso tão útil do ponto de vista de chegar e realmente fazer um tratamento das lesões pré-malignas, que ficam limitadas pela limitação do olho mesmo, né? e você falou dessa questão que é o mesmo vírus do câncer do colo uterino, né? Uhum. É o mesmo vírus dos tumores do reto e do canal anal, né? No colo uterino faz
o exame, o exame citológico, Uhum. né? E a gente vê a lesão, etc. Para o canal anal, existe isso? Colher para ver se tem É a HPV? mesma coisa, eu acho que até a mesma escovinha. Você passa, a mesma escovinha você passa no canal vaginal, você passa no canal anal, passa numa lâmina, passa o álcool para Uhum. fixar ali e faz a análise da célula. E tem o mesmo, digamos, um resultado parecido com a Sim, NIC, sim, sim. etc. Você mesmo? presença de células típicas ou atípicas, ele dá lá e você pode controlar só com esse esfregaço, né? E Uhum. dependendo do caso, você faz anoscopia de alta resolução. Então, por exemplo, indivíduos que praticam o sexo anal, é interessante fazer esse exame. Sim. É interessante ter esse tipo de indivíduo, esse que tem que ter um acompanhamento regular no proctologista para fazer um exame pelo menos cada 6 meses. Não tá sentindo nada, vai a cada 6 meses. Então, realmente, para poder fazer, como é que você tá, alguma coisa? Não, não tô sentindo nada. Faz o exame, documenta, vê direitinho. Para se pintar alguma lesão, pegar no começo e tratar de forma adequada. Super interessante isso, né? Porque é o que ele falou. A prevenção evita uma cirurgia imensa, né? E com um Exatamente. exame que é muito simples, que é um cotonete, vamos dizer assim, um cotonete para fazer um esfregaço e ver uma lâmina, né? Mas eu vou perguntar uma coisa que às vezes é um mito, né, para as pessoas, né? Utilizar banheiro público, né? Quando era criança, falei, não utiliza aquele banheiro, não, você pode pegar alguma coisa, alguma doença no ânus, etc. Existe isso? Existe alguma doença transmissível assim? Cara, é difícil dizer. Assim, se for um banheiro público com uma higiene muito precária, acho que até é possível ter pegar doenças bacterianas mesmo, até por causa de lesão que pode ter na nádega. Mas isso aí, assim, é É, difícil a pessoa falar. Eu já vi até a história de compartilhar roupa íntima, coisa, isso aí pode acontecer, mas isso é tão. É muito teórico, né? é mais um mito do que uma Pois é, verdade. é difícil de dizer assim, pô, a pessoa sentou ali e saiu. O adiloma está associado a algum contato direto. Está associado, imensa maioria das vezes. Então não dá para dizer assim, o cara nunca teve relação. Às vezes a pessoa fica constrangida de falar. Às vezes não fala numa primeira vez, aí depois vai pegar na confiança do médico, doutor, eu tive uma relação anal passiva e tudo mais. Beleza. Quando você vai ver, a pessoa pega uma confiança e essa confiança você se conquista, né? Uhum. Então você chega a pessoa, não, doutor, falei, mas já tive uma relação, beleza. Acaba se enquadrando na estatística. Então a melhor coisa é falar a verdade para Sim. o médico poder te ajudar. Mas eu vou falar agora um pouquinho com você. Você também é major da Uhum. aeronáutica, não é isso? Sim. E você me falou anteriormente que trabalhava com sarcopenia na aeronáutica. Uma área completamente diferente da coloproctologia, não é isso? É. Assim, Como é que surgiu isso? olha, a gente começa a estudar, né, ver as situações de. Eu tenho vários pacientes que eles são pacientes idosos. E a gente vê vários pacientes que passam temporada de CTI, até pós-operatório de câncer de intestino, complicam por N motivos. E tu vê que a pessoa ela sai daquela situação, tu vê que a pessoa sai enfraquecida. Quer dizer, a pessoa sai com perda de massa muscular que deixa a funcionalidade dela bem prejudicada durante a vida. Até para fazer as coisas que ela fazia antes. Então, assim, eu me interessei por isso porque existe a possibilidade de a gente recuperar massa muscular perdida de paciente com o uso racional de esteroides, testosterona, nandrolona, que as pessoas chamam de bomba. Na verdade, os esteroides anabolizantes, eles têm um uso correto, um uso médico documentado para uma recuperação de uma função. Não é para o cara ficar desse tamanho. Existe o uso para performance, mas o uso que eu defendo é o uso para preservação na verdade, recuperação da saúde, porque a pessoa passou por uma injúria, um processo infeccioso, um processo traumático, teve uma perda de massa muscular importante, perda da função, perda de força. Vários idosos passam por isso. Mulheres na pós-menopausa perdem muita massa muscular, inclusive naquela fase pré-menopausa, o climatério.
deveria ser pensado uma reposição hormonal do ponto de vista que aquela mulher perdesse menos massa muscular, menos osso, menos osteoporose. Imagina quantas pessoas se beneficiariam de uma reposição hormonal se feita no momento certo. Seria um idoso mais independente. Quando a gente fala de músculo, Leonor, a gente está falando, nosso músculo é o nosso patrimônio. O que a gente vai levar para a velhice? É o nosso músculo. O que vai diminuir a chance de usar uma bengala? É o meu músculo, é a minha força. O que vai me tirar de uma cadeira de roda? É a minha força. Tudo está no meu músculo. Então, o que a gente puder fazer, e obviamente a gente não está falando só de usar uma medicação e não fazer nada. A atividade física, eu defendo 40 a mais, 40 anos para cima. Antes também eu defendo isso, mas 40 para cima, cara, é inegociável musculação. Isso é E é inegociável. interessante, tem vários estudos, né, que mostram que a longevidade tem relação com a quantidade de músculo que você tem, né? Existe um trabalho com mulheres também, que prevenção de demência, cara. É mesmo? Prevenção de demência. Alzheimer. Músculo, atividade física, Alzheimer. Então, você vê a pessoa com Alzheimer, pode ver se não tem um sedentarismo por trás. Você vai pesquisar, é aquela senhorinha que fazia nada, meio acomodada. Aí começa a ficar meio esquecido, cara. A atividade física é vida. O corpo ele não foi feito para ficar parado. Até o descanso, nosso descanso deveria ser um descanso ativo. O cara trabalha, trabalha, trabalha. Aí fica a semana inteira, né? Tomando couro. Aí fica na Netflix no final de semana inteiro. Aí o cara chega na segunda, pô, tô cansado também. Porque na verdade, até esse descanso de fim de semana deve ser um descanso ativo. Não, cara. Tu não vai trabalhar, tu vai descansar, cara. Dá uma corrida. Vai pedalar. Vai puxar um ferro. O corpo pede isso. Às vezes a preguiça acontece. A gente precisa lutar. Sair da inércia é o mais difícil. Mas uma vez que você está na atividade física, o bem-estar que isso gera para tua mente, para o teu corpo, isso aí É não o que tem. vai, é o que você vai levar, né? Exatamente. E uma coisa que ele falou, que ele está trabalhando, essas duas nomenclaturas que ele usou, né? Sarcopenia e osteopenia, que é a perda de músculo e a perda óssea, né? E é importante ele falar que ele falou da reposição, né? Testosterona, oxandrolona, que você Sim, sim. falou, e algumas outras medicações. Que isso é completamente diferente de bomba. Bomba, que o pessoal fala por aí, né? É uma suplementação, né? Os indivíduos que deixam a níveis suprafisiológicos, correto? Exatamente. Exatamente. Eu já se associa muito, no passado já foi desmentido, associação de testosterona e câncer de próstata. Isso aí caiu por terra. Inclusive, a testosterona baixa, existe trabalho que mostra que predispõe a cânceres de próstata mais agressivos. Outra coisa, testosterona, os esteroides anabolizantes com risco cardíaco. Existe num nível suprafisiológico. Mas a testosterona baixa, ela dá mais risco cardíaco que a suprafisiológica. Então, há de se ter muito cuidado com os seus níveis de testosterona baseados em risco cardiovascular e, obviamente, sintoma do paciente, não é só a testosterona baixa. Aí, a queda de libido, exaustão, disfunção erétil. Existe uma série de coisas que você tem que perguntar para o indivíduo para poder realmente. Esse cara está hipogonádico, com baixa produção hormonal. Esse cara se beneficia de uma reposição. E quando a gente repõe, só se repõe algo que está faltando. Reposição. Não estou falando de uso, eu não defendo um uso suprafisiológico. Existem pessoas que fazem, atletas, não vou entrar no mérito aqui, mas eu defendo um uso não para performance, eu defendo um uso para saúde. Saúde, a saúde hormonal, ela é qualidade de vida, tanto para o homem quanto para a mulher. E você já, digamos, o paciente que você vai operar e etc, que você está vendo que está com uma perda muscular e óssea muito intensa, você faz o uso dessa reposição pré-operatória ou não? Eu faço a reposição nutricional. O problema é o seguinte:
Isso que você está falando seria excelente se a gente tivesse um tempo hábil. Seria o melhor dos mundos. Vamos dizer, eu pego um paciente com câncer, que ele está caído. O melhor dos mundos, cara, pudesse recuperar 6 meses esse paciente, só que eu pegar um câncer, cara, Esperar 6 meses, esperar não. 6 meses. Não. Mas se eu soubesse assim, pô, não tem, por algum motivo, não vai ter evolução nenhuma, pô, tu deixar a pessoa bem, você opera um paciente diferente. Então, assim, mas, por exemplo, pega uma doença benigna, como uma doença diverticular, que não esteja muito sintomática, mas tem indicação cirúrgica por uma estenose, uma coisa assim, você poder deixar o paciente numa condição tanto nutricional como hormonal melhor, pô, você diminui muito a chance de complicação. Muito a chance de complicação. E nessa estratégia, você faz essa reposição quanto tempo, mais ou menos? Aí depende, porque depende. Isso Depende depende, da massa. é muito individualizado. Porque depende. Você tem um dinamômetro, né, que é um aparelho você mede a força, né? Pressão palmar. Você tem a bioimpedância, que você. Aquela balança de bioimpedância que tem muito em academia, alguns consultórios, também tem uma. Que você vê nesse exame o percentual de gordura. E eu quero falar um pouco sobre isso. E a percentual de massa muscular. E por que eu falei de gordura aqui? Eu tô numa militância agora muito intensa em relação à grande pandemia que a gente tem atualmente chamada obesidade. Eu tô numa militância, uma luta muito grande, porque, Leonov, a obesidade, você sabe disso, ela é fator de risco para todos os cânceres. Por quê? A gente pega um paciente, uma pessoa com um obeso, ele é todo obeso, ele é uma pessoa inflamada. Tanto você sabe, você opera um paciente magro e opera um paciente obeso. As evoluções são diferentes, cara. Você tem mais infecção de ferida no obeso. Por que você tem isso? Porque é inflamação. Então, assim, você tratar a obesidade, eu estou falando de prevenção de câncer também. Sim. E provavelmente eu vou falar uma coisa aqui, que você deve ter começado a estudar isso. A gente vai voltar um pouquinho no começo da entrevista. O ciclo de uma dieta ruim, ganho de peso, aumenta a incidência de câncer coloretal e você começou a juntar essas coisas com o teu dia a Não, dia, né? também, mas eu vou te falar, foi mais porque muitos pacientes meus de hemorroida, a maioria é sobrepeso, cara. Porque o sobrepeso ele está associado à doença hemorroidária. Doença hemorroidária cirúrgica. Tanto que alguns pacientes chegam para mim, eu vejo que tem hemorroida e falo, você não é cirúrgico ainda. Mas se você continuar ganhando peso desse jeito, a pessoa que tem um aumento da circunferência abdominal, ela carrega mais peso, ela faz mais força com o abdômen. Isso aí até para você manter equilibrado. Quando você faz mais força com o seu abdômen, você está fazendo força no reto e força nos vasos hemorroidários. Então você tem uma predisposição a dilatar esses vasos. Então, quanto mais peso você. Tanto é. Qual que é o modelo experimental disso? A mulher grávida. A mulher grávida estava numa situação, ganha agudamente um peso referente à gravidez. Por isso que é muito comum a mulher grávida ter hemorroida. Inclusive casos de urgência. Não urgência cirúrgica, mas uma trombose hemorroidária. Isso não é por acaso. Não é porque tem uma criança, não. É por causa do aumento de peso, mesmo que transitório. Então, a pessoa que vai ganhando peso cronicamente, ela vai tendo maior predisposição a ter doença hemorroidária. Eu fui mais nesse sentido. Aí depois você vai estudando, você vai entrando na parte oncológica e vai vendo que a coisa é muito maior. Essa é a verdadeira pandemia. Estima-se que em 2035, cara, quase 50% do mundo está obeso. Cara. Então, assim, isso aí é uma urgência, sabe, é uma calamidade pública. Sim, e a quantidade de doenças, né? Não só oncológicas, mas doenças que são mais comuns, como diabetes, e hipertensão e etc., vão aumentar muito, né? E isso é uma coisa gritante. Cara. Você chega até a ter umas comparações, central do Brasil, 1970, e mostra uma foto. Todo mundo magro. Tu bota agora,
Nós vivemos, a verdade é que nós vivemos, todos nós, vivemos num ambiente que ele facilita a obesidade. As coisas estão muito fáceis. A gente tem, atualmente, até comentei isso outro dia. Você pega um aparelho, celular, você clica num botão e aparece a comida na sua porta. Nem andar, você tem que andar mais. Acabou. Então, assim, uma coisa que me preocupa, você, as crianças. As crianças, elas estão mais sedentárias, porque muitas estão presas em aparelhos eletrônicos. Não vou nem entrar no mérito de se é bom ou se é ruim. Acho que o mundo mudou. Mas o fato é, pelo menos na minha época, você via aquelas quadras de praça mais cheias, né? Jogar bola, pá. Você vê até os play meio vazio, criança meio assim parada. A geração tá mais, eu percebo que está mais sedentária. Assim, crianças sedentárias, jovens obesos, vão ser adultos doentes. E além disso, né? Hoje em dia a gente tem uma facilidade, os famosos alimentos ultraprocessados, né? Um alimento, uma coisa pequenininha, com sabor imenso e uma quantidade de açúcar, de caloria imensa, né? Cara, Então é como se você estivesse tomando um comprimido de engordar. exatamente. E você gera. O açúcar é um alimento altamente inflamatório. Então você gera um ambiente altamente inflamatório no seu corpo e ele fica reagindo contra isso. É por isso que a pessoa tem câncer. Esse ambiente inflamatório, ele gera radicais livres, gera modificação celular e a pessoa tem câncer. Então, assim, quando a gente fala, todos os médicos, a gente tem que realmente orientar o nosso paciente sobre a importância de perder peso. E a gente fala de perder peso, é conscientizar de mudança de estilo de vida mesmo, sabe? Conscientizar de dieta, conscientizar de atividade física regular. Qual é a melhor atividade física? É que a pessoa se adapta. O que você gosta de fazer? Porque não adianta eu falar assim, fulano, você tem que fazer isso, isso e isso. Cara, eu não consigo. Consegue o quê? Isso. Pô, nem que seja caminhar. Cara, qualquer coisa é melhor do que nada. Você consegue caminhar 10 minutos por dia? Ah, isso eu consigo. Então faça. Porque o corpo, ele vai pedindo mais atividade depois. O mais importante é você sair da inércia. O carro parado, quando você vai empurrar, ele é mais difícil, né? Depois que ele está em movimento, ele vai deslizando mais fácil. Eu falo às vezes para os pacientes, ó, você tem que pensar que isso é um Fusquinha, década de 50. Enquanto o motor tá ligado andando, ele continua ligado e andando. Não fica parado que para depois começar a Exatamente. andar é pior. Exatamente. Exatamente. Então, a gente tem que realmente conscientizar até os nossos parentes mesmo. Porque parece que às vezes você é médico, parece que tá tudo. As mil maravilhas, até em casa é complicado. Falar com o pai, falar com a mãe, pô, você precisa fazer isso. Fica. Existe uma resistência. Mas a atividade física e a alimentação é tudo. Eu defendo também, quando indicado, protocolos medicamentosos. Um protocolo medicamentoso, um plano de acompanhamento medicamentoso bem orientado. É difícil você chegar a uma pessoa que está cronicamente obesa, ainda mais com uma certa idade, falar, ó, fecha a boca e faz atividade física. Ela tem que fazer isso. Mas uma dieta altamente restritiva, Leonor, a cabeça ela não suporta isso. Então o que acontece? A pessoa muitas vezes se frustra por quê? Ela faz 6 dias de uma dieta muito restritiva, aí tem um famoso dia livre. Esse dia livre, o cara vai correr atrás. Vai recuperar. E a gente subestima. Tu pega um hamburgão daquele, aquele hamburgão que você come, o hambúrguer, a batata e toma um sorvete, aquele equivale a 1,5 kg de arroz. Quem come 1,5 kg de arroz? Ninguém come um Não, quilo e meio de arroz. não dá para comer. Só que o cara com aquele hambúrguer, ele pega as calorias da semana, o que ele perdeu, o que ele ganhou,
ele termina engordando. E é altamente frustrante que a pessoa seguiu 6 dias e no dia livre. É por isso que você não deve, no processo de emagrecimento, ter dia livre. É melhor você comer macarrão do que você chegar a comer salada e tomar água semana, 6 dias e depois comer um hambúrguer. Comer a pizza inteira. Então, porque as calorias, quando você vai ver, são calorias concentradas. É melhor você comer bem, pô. Não come pizza não, mas você vai comer um macarrão. Come Um um arroz arroz. com feijão, Come um né? arroz com feijão. É melhor, você se alimenta melhor. Você não tem aquela sensação de uma privação extrema. Porque a gente tem que lidar que a cabeça não aguenta, cara. Uma dieta altamente restritiva, a cabeça não aguenta. Por isso o protocolo medicamentoso é interessante. Porque a medicação ela gera uma saciedade em você. Mas é o que eu falo para meus pacientes, que eu trabalho com isso. Esse plano de acompanhamento, ele é uma ponte. Ele é uma ponte para uma mudança de estilo de vida. Ele não pode ser encarado como uma muleta. Porque as pessoas querem se apoiar em medicação e não querem mudar de vida. Tem resultado? Tem, mas quando para a medicação, o que acontece? É o Volta reganho de tudo. peso. Isso é um ponto que ele falou super importante, né? Que a medicação ela tem um benefício durante um tempo, mas você não vai usar a vida toda a medicação, né? Então você tem que mudar, né? Você tem que querer avançar. A, a mudança ela tem que ser interna. Para várias coisas da vida, Leonov. Tanto é, se fosse externa, o paciente bariátrico nunca ganhava peso. A obesidade é uma doença eminentemente comportamental. Eu conheço. Todo mundo conhece. Se você pesquisar, todo mundo aqui conhece uma pessoa que fez cirurgia bariátrica. E a cirurgia bariátrica ela está super difundida com as técnicas. Quem está fazendo tem grande proficiência, opera rápido, com bons resultados. Só que isso levou ao aumento do meu cirurgismo. E é difícil a pessoa conhecer uma pessoa que tenha feito bariátrica que não tenha tido algum reganho de peso. Porque não mudou a mente, cara. Então a pessoa ela se adapta, tá com um estômago desse tamaninho e ela tá querendo satisfazer um prazer de comer. Eu não posso comer um hambúrguer, mas eu posso tomar um leite condensado. O estômago aguenta. Então, você vê, eu conheço pelo menos uns 2 ou 3 conhecidos meus mesmo, pessoas próximas, que fizeram bate e reganharam. Não reganharam tudo que perderam. Mas ganha um pouco, né? Mas quando você vê, cara, o cara cortou a maior parte do estômago. Como é que o cara ganhou o peso? Comportamental, mentalidade. Por isso que a mudança tem que ser interna antes de tudo, sabe? Tem que ter uma transformação, uma mudança de mentalidade. Nosso tempo está acabando. Eu conversei aqui com o Gustavo, batemos um papo super importante. Falamos sobre a prevenção do câncer de cólon, que é um câncer que tem incidência muito alta. E eu vou abrir um espaço aí para o Gustavo dar mais uma dica para as pessoas nessa questão de prevenção, tanto das doenças orificiais como do colo uterino, ou do cólon. Pessoal, o que eu posso trazer para vocês aqui, o que eu quero deixar de mensagem, não, não tem que haver desespero. Tá sentindo alguma coisa? Dor abdominal, sangramento? O, o Google, ele é uma ferramenta de pesquisa muito interessante, mas é importante você procurar um profissional que diga: você tem tal situação, vamos resolver de tal forma. Porque na maioria das vezes são doenças altamente tratáveis, muitas vezes sem cirurgia. Então não há necessidade de desespero, há necessidade de ter consciência. Procurar um profissional que te ajude e que realmente te guie aí em todo esse processo de acompanhamento. E, dentro do aspecto da obesidade, procure um profissional que te ajude. Não vamos normalizar o que está errado. Sobrepeso, obesidade é doença e como tal, deve ser tratada. Então procure um profissional capacitado e faça um plano de acompanhamento com ele. Gustavo, muito obrigado. Tá bom?